Boa tarde a todas e todos. E eu lembro de ter apresentado uma vez aqui na Câmara, na época da pandemia ainda. A gente falou naquela ocasião sobre Covid, né, os dados, coisas que a gente estava fazendo com Covid. Então, espero que a gente consiga que eu consiga trazer um tópico um pouco diferente. E eu falei do título poético aí, né, que o Luiz falou. Acho que é muito por conta da ideia que a proteômica nos possibilita olhar para muitas coisas ao mesmo tempo, né? E na verdade é interessante, o tempo vai passando, a gente vai relembrando de algumas coisas. Quando eu estava na graduação ainda, eu comecei a aprender proteômica. A gente fazia proteômica usando esses géis bidimensionais aqui que vocês veem à esquerda, né? Aqui e deixa eu pegar um pointer aqui, né? Esse que está à esquerda aqui. Então é um plano cartesiano no qual as proteínas são separadas de acordo com o ponto isoelétrico e a massa molecular, né? E eu lembro de ter ido a um congresso da SBBQ ainda lá em Caxambu, isso foi em idos de ano 2000, 2001, e eu lembro de ter, na minha cabeça, ter vindo assim aquela ideia de que esses géis bidimensionais, né, ou seja, ao ver aquele monte de proteínas ao mesmo tempo, né, e precisar identificá-las, era como olhar para o céu, né, e ver as estrelas no céu e precisar identificá-las, né. Eu acho que esse mapa de proteínas estrelado aí mudou um pouco para essa figura que está à esquerda aqui, né, que são a forma com a qual a gente representa proteomas hoje, né, que é através da interação proteína-proteína e a interação dessas proteínas conectadas com funções biológicas, né? Então, basicamente, a proteômica é uma ferramenta que possibilita que nós contemos histórias biológicas, né, a partir de uma das facetas da proteômica é essa, né? A partir de você pode começar sem uma pergunta definida e tentar entender, né, um fenômeno biológico aí a partir da identificação das proteínas, como elas interagem umas com as outras, como elas se conectam a processos biológicos. Então, espero que eu consiga convencê-los de que é uma ferramenta interessante para isso. Mas, claro que muito do que eu vou falar aqui, né, eu comecei aqui na Unicamp faz 10 anos, né, vai fazer 11 anos como professor de bioquímica aqui. Então, a gente já vem construindo alguma história, né? Eu vou começar com uma história que eu comecei lá no meu doutorado e vim carregando durante toda a minha carreira, mas em nome dessas pessoas aí que eu falo, né, o pessoal do meu time aqui, que de fato faz a parte divertida, né, de ir ao laboratório, descobrir as coisas, e eu tenho o privilégio de falar em nome deles aqui sobre os resultados, né. Então, agradeço muito esse pessoal aí que trabalha aqui todos os dias. Então, bom, nosso interesse em esquizofrenia, né, porque é uma doença que, junto de outras doenças psiquiátricas, são as mais debilitantes da humanidade, né? Então, elas não são as mais mortais, mas são definitivamente as que mais debilitam pessoas em todo o mundo, né? Então, estima-se, por exemplo, que uma pessoa com esquizofrenia ela perca, né, de maneira improdutiva. Isso quer dizer, né, a pessoa que não consegue se relacionar bem com a família, com os amigos, com os entes queridos, não consegue trabalhar, estudar, né? Essa pessoa perde aproximadamente 30 anos da vida dela dessa forma, né? Além disso, elas tendem a viver menos. Então, é uma doença altamente incapacitante, né, que tem um fardo muito grande sobre as famílias, sobre aqueles que a cercam, e afeta 25 milhões de pessoas no mundo. É uma doença que não tem cura, ela é assim, manejável pelos sintomas através de tratamentos, né, que não são exatamente efetivos, tá? Mas a esquizofrenia é uma doença tão complexa que, na verdade, ela é até... Os sintomas são divididos em classes, né? Tem uma série de sintomas diferentes que aparecem em momentos diferentes e muito distintos, né? Então, uma pessoa com esquizofrenia geralmente apresenta, né, as alucinações, os delírios, né, o discurso organizado, desorganizado, os pensamentos desorganizados. Isso faz com que a doença progrida, né? Na verdade, cada vez que uma pessoa com esquizofrenia tem um surto psicótico, ela tem um declínio cognitivo irreversível, né, que mostra assim significativamente como a cognição muda e contém e eventualmente elas passam a desenvolver sintomas negativos também, anedonia, volição, né, e o, a, o discurso bem pouco animado, né, se assim pode se dizer. Então, o diagnóstico dessa doença é totalmente clínico, né, não existe um biomarcador ou algo que possa determinar que alguém tem esquizofrenia. E a eficácia da medicação, como eu já adiantei, ela é, assim, para metade dos pacientes, uma primeira rodada da medicação não funciona, né? Então, a pessoa precisa buscar outras alternativas de tratamento. Fato é que a pessoa precisa ser tratada de 4 a 6 semanas com antipsicóticos, geralmente, para se avaliar novamente se aquela
aquela medicação está funcionando. Nesse ínterim, ela pode ter esses surtos psicóticos, esses declínios cognitivos irreversíveis, o que faz com que, então, haja necessidade da gente determinar rapidamente, né, que uma pessoa acerte na medicação, mas não existe uma ferramenta molecular que ajude em relação a isso, né? Então, é tentativa e erro dos psiquiatras e, infelizmente, isso não funciona para metade das pessoas, porque é aquilo, né? Pode funcionar ou não pode, né? Eu jogar uma moeda aí para cima, cara ou coroa, e até que se chegue, né, uma medicação eficaz, aí para uma porcentagem de aproximadamente 30% isso nunca acontece, né? A pessoa nunca vai encontrar um tratamento que de fato consiga controlar os sintomas ou que consiga colocar essa pessoa minimamente de volta à vida dela, tá? Então, isso muito porque as medicações que existem, né, as medicações antipsicóticas mais usadas, elas não foram exatamente descobertas com base na biologia da esquizofrenia, né? Elas foram descobertas por outros meios, né? Por exemplo, o primeiro antipsicótico que foi descoberto, na verdade, era para ser um antiomíntico, né? E observou-se, então, esses efeitos antipsicóticos, por isso são assim chamados, e a partir daí foram se descobrindo algumas coisas da biologia da esquizofrenia, como a hiperdopaminergia no córtex pré-frontal, né? E foram alguns eventos isolados que passaram a ser considerados, né, para o desenvolvimento de novos medicamentos, mas ainda assim, agora, né, mais recentemente, que nós temos visto alguns tratamentos estarem em fase de teste clínico aí, baseados de fato na biologia da esquizofrenia, tá? Mas enfim, tem um longo caminho, a gente precisa melhor compreender a biologia dessa doença, tá? E aí, então, a minha história com a esquizofrenia começou lá em 2004, quando eu comecei meu doutorado, e eu tive a oportunidade de ter contato com o Emanuel Dias Neto, foi meu orientador, né? Na ocasião, eu o procurei para fazer doutorado na área de câncer, porque ele trabalha com câncer, né? Ele voltou a trabalhar com câncer, mas naquela época ele estava trabalhando com o Wagner Gataz, na Faculdade de Medicina da USP, e aí ele estava trabalhando com esquizofrenia. Eu gostei muito de conversar com ele ao longo do meu último ano de graduação, e aí resolvi entrar nesse barco de estudar esquizofrenia e até hoje continuo. Naquela ocasião, eu já tinha sido treinado em análises proteômicas, né? Na verdade, eu sou oriundo do primeiro grupo de proteômica do Brasil, né? Então, aprendi desde pequeno, se assim pode se dizer, né, a trabalhar com proteômica. Também é uma ciência que me fascina, eu nunca deixei de fazer. E pude colocar, né, a proteômica, então, em contato aí com os tecidos, com os cérebros post-mortem, né, que o Emanuel tinha acesso aqui naquele momento. E aí, a ideia de se estudar o proteoma, né, a importância do proteoma, acho que pode ser vista nessa imagem, né? Ou seja, ao passo que o nosso genoma é relativamente estável, o proteoma é bastante dinâmico, né? Então, uma lagarta e uma borboleta, elas partilham exatamente o mesmo genoma, né, virtualmente o mesmo genoma, mas os proteomas são totalmente distintos, né? E obviamente que essas alterações dinâmicas frente a mudanças do ambiente ou, né, a confrontos com o ambiente, né, nos faz pensar que em ocasiões na qual exista uma patologia, o proteoma também estaria diferente, né? Em face de um eventual tratamento, o proteoma vai se moldar para responder aquele tratamento. Então, a ideia seria avaliar o proteoma, né, através de ferramentas proteômicas, né, de forma a melhor entender a biologia de fenômenos biológicos. E a gente aplicou isso à esquizofrenia. Tá? Então, ao longo de alguns anos, a gente investigou diversas regiões cerebrais de pacientes com esquizofrenia, tecido post-mortem, né? Isso eu fiz durante o meu doutorado, depois até no meu primeiro pós-doutorado eu fiz na Alemanha, no Instituto Max Planck de Psiquiatria, também continuei trabalhando com isso por lá. Eu fiz um segundo pós-doutorado na Universidade de Cambridge, onde também continuei trabalhando com isso por lá, e depois envolvendo cérebros de distúrbio bipolar e também de depressão. Mas, ao longo desse percurso todo, a gente descobriu proteínas e vias associadas ao metabolismo energético, déficits sinápticos, a circuitaria de cálcio e também uma disfunção glial, né? A bem da verdade, assim, muitos desses elementos todos, né, no momento que a gente foi descobrindo, eventualmente publicando e divulgando esses resultados, esses não eram elementos exatamente novos, né? Ou seja, as pessoas já meio que sabiam por outros meios, né, sobre a disfunção desses entes aí. Mas a proteômica acho que dá uma visão interessante porque ela aponta os atores dessas diferenças, tá? Então, saber que na esquizofrenia existe uma alteração do metabolismo energético, já sabia há muito tempo, vou falar para vocês aqui daqui a pouco, mas a proteômica traz a perspectiva de saber quais proteínas estão exatamente alteradas, né? Porque ao saber quais, nós temos então alvos biológicos, né? Alvos moleculares. E aí
ter alvos moleculares facilita muito, por exemplo, alguma coisa que possa ser mirada, né? Alguma coisa que possa ser eventualmente conectada a esses alvos para modulação e eventual tratamento aí mais para frente, tá? Acho que sim, uma das coisas que a gente contribuiu bastante foi com proteínas associadas à disfunção glial, né? Conto sempre uma história que logo que eu fui começar que eu comecei meu pós-doutorado na Alemanha, eu fui convidado para falar sobre os resultados num congresso de esquizofrenia. Eu fui convidado para falar sobre os resultados do meu doutorado numa apresentação oral. E aí era uma sessão especificamente sobre glia. Isso foi no ano de 2008. E aí tinham na sala 5 pessoas. Eram 4 palestrantes e um chair, né? Então não tinha ninguém assistindo a palestra, na verdade. Era só mesmo o pessoal que estava participando ali. A gente conversou, trocou ideias ali. E aí depois a história, o papel da glia na esquizofrenia foi, né, tomando corpo, de forma que quando eu voltei para o Brasil, né, em 2014, eu fui num congresso, nesse mesmo congresso, e não só haviam 3 sessões dedicadas à glia, como as salas estavam todas cheias, sabe? Então, acho que a gente contribuiu um tanto aí para a compreensão e uma visão mais gliocêntrica da esquizofrenia com base nos dados proteômicos que a gente tem, né? Então, isso foi uma coisa legal. Mas, enfim, depois da gente descobrir isso tudo nos tecidos cerebrais, a gente precisaria, então, modelar isso de alguma forma, né, em modelos celulares. A gente não teria como modelar isso propriamente em seres humanos, então a gente precisaria agora tentar modelar a importância de alguns desses atores, como eu falei, dessas proteínas, ou até das vias, né, nas quais as proteínas diferencialmente expressas estavam envolvidas, né, em modelos pré-clínicos. Aí, obviamente, o natural seria começar por modelos animais, né, que foi o que a gente fez. Então, nós tivemos assim alguns projetos com modelos animais, mas eu nunca me dei muito por convencido com modelos animais para esquizofrenia, né, porque ao passo que a gente tem muito bem determinados, né, os testes comportamentais que pudessem mostrar um pouco mais sobre a validade daquele modelo, eu acho que para doenças psiquiátricas, esses testes comportamentais eles não são muito específicos, né? Eles acabam sendo muito genéricos para um comportamento. Então, é difícil falar que você tem um animal que modela a esquizofrenia, tá? Bom, essa é a minha opinião, né? Obviamente tem quem trabalha com isso e vai gostar de dizer que tem lá um animal com esquizofrenia, né? Ou com esquizofrenia-like aí, mas eu acho que é meio complicado, porque os readouts não são exatamente específicos, né? Eles acabam servindo eventualmente para depressão, para distúrbio bipolar, enfim. Então, eu não que eu não me dê por convencido, porque obviamente, né, como cientista eu entendo a validade e a importância disso, mas doenças psiquiátricas não são como estudar câncer, né, que você vê um tumor, né, no animal, ou uma doença neurodegenerativa, né, que nem se tem, por exemplo, o modelo para esclerose múltipla, né, o EAE, né, que você vê, de fato, né, buracos ali aparecendo, né, neurodegenerando o cérebro, né? A esquizofrenia não tem um marcador assim que a gente consiga determinar e ver, né? Pelo menos por enquanto. Então, eu nunca me dei muito por convencido, né? Assim, eu nunca me dei pessoalmente por satisfeito, né? Que a gente conseguiria modelar a esquizofrenia nos animais. Até porque sendo uma doença psiquiátrica que depende da entrevista de um psiquiatra a um eventual paciente, né? A gente não conseguia tirar muitas conclusões, de novo, né? Que me dessem segurança da especificidade desse modelo, né? Então a gente partiu para modelos in vitro, mas em modelos in vitro é aquilo, né? São mais limitados, né? Então muito menos complexos. E aí o que eu pensei lá em idos de 2010, 2011 era, poxa, eu queria, porque durante minha carreira, como eu falei, eu fiz um pós-doutorado na Alemanha, pós-doutorado na Inglaterra, e aí eu retornei para a Alemanha depois para liderar um pequeno grupo de pesquisa júnior, assim, né? E aí, nessa ocasião, eu precisava escrever um projeto, eu queria, né, validar esses alvos, e eu tive contato com o pessoal do Helmholtz Center lá, né, que trabalhava naquela época, então, já com células-tronco pluripotente induzidas, né, e eu pensei que, poxa, eu queria trabalhar com um modelo que fosse mais sofisticado possível, né, já que a gente não conseguiria ter no modelo in vitro a mesma complexidade de sistema que tem um cérebro de um camundongo, por exemplo, né. Mas aí, o fato foi que a história me trouxe de volta para o Brasil e, com base nessa ideia, né, eu tive a oportunidade de conhecer o Stevens, né? Na verdade, eu não sei se ele está por aí, mas eu até contei para ele já essa história, né, que eu tentei entrar em contato com ele várias vezes, ainda quando eu estava voltando para o Brasil, não consegui. E aí eu descobri que a pessoa que me ensinou proteômica na iniciação científica acabou se tornando um grande amigo do Stevens lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia. Aí eu falei, cara, me põe em contato com ele, que eu preciso falar com ele, que ele precisa me ajudar a fazer esses organoides aqui, porque eu sou bioquímico de formação, né, não sou
biologia celular, mas gostaria muito de poder trabalhar com isso. O Stevens já estava, né, voando aqui no Brasil com isso, e aí ele gentilmente, então, topou colaborar com a gente. Para minha sorte, né, a gente tem uma colaboração muito profícua até hoje, que envolve uma série de pessoas que acho que estão por aí, Lisiane, a Lívia, enfim. Tem sido uma jornada muito bacana que a gente desenvolveu. Então, o Stevens, na verdade, recebeu, né, uma pós-doutoranda do meu laboratório na época, que era a Juliana Minardi, vocês devem conhecer também, se é que ela não está por aí também, e a Ju, né, depois criou asas, voou aí, está na Federal de Santa Catarina hoje em dia. Mas ela foi quem fez a ponte entre os nossos laboratórios, né? Ela foi aprender aí no laboratório do Stevens todo o segredo de fazer os organoides cerebrais e a gente veio para cá. Acho que não preciso falar muito sobre isso, creio que não só Stevens, mas o outro pessoal já falou sobre isso. É claro que eles não são interessantes assim como essa foto, né? Como vocês bem sabem, são culturas tridimensionais, mas que o grupo de Stevens mostrou, né, do ponto de vista morfológico, que eles representam bem um cérebro, né? Assim como o Stevens mostrou do ponto de vista morfológico, a Juliana, nesse trabalho né, de ponte entre os nossos laboratórios aqui, mostrou do ponto de vista molecular, bioquímico, né, que fazendo uma análise proteômica desses organoides cerebrais, eles também têm cara de cérebro, né, vamos assim dizer. Então, olhando para todas as proteínas que a Juliana identificou aí, que foram para mais de 5.000 proteínas diferentes, né, a gente vê que esses organoides têm cara de cérebro. Não só isso, mas eles mostram diversos marcadores celulares clássicos do cérebro aí, né, durante o seu desenvolvimento, como os neurofilamentos, tubulina, aí marcadores de astrócitos, de células progenitoras e, para nossa surpresa, até de oligodendrócitos, tá? E aí ela fez uma série de validações para mostrar que, de fato, esses organoides poderiam ser, né, modelos fidedignos para se estudar doenças complexas como a esquizofrenia. Como eu falei, né, nosso interesse em tentar validar os achados que nós tínhamos nos tecidos cerebrais, né, post-mortem, mas que pudesse ter uma complexidade mínima que se aproximasse do gold standard aí, que são os modelos animais, né? Então, a Juliana não só validou, né, a presença de diversos marcadores clássicos aí de astrócitos, neurônios e células progenitoras, ela fez até uma microscopia desses tecidos cerebrais aí, né, com a ajuda do Rodrigo, que estava no grupo de Stevens na época, e a gente acha que tinha até uma espécie de axônio milinizado aqui, né, e identificou proteínas pertencentes à sinalização por dopamina e glutamato, enfim, parece mesmo, né, um modelo, do ponto de vista bioquímico, bem completo para se estudar doenças complexas do cérebro. Então, dito isso, né, uma das coisas que nós gostaríamos de fazer agora, gerar organoides a partir de células coletadas de pacientes, né, com esquizofrenia. E assim, quase 10 anos depois, uma das respostas que eu queria ter era se as diferenças proteômicas que eu enxerguei nos tecidos cerebrais coletados post-mortem, quando comparados, né, esquizofrenia e controles mentalmente sadios, eram semelhantes ao que nós veríamos nos organoides cerebrais agora gerados de células com pacientes com esquizofrenia e controles. E era uma espécie de angústia que eu tinha, porque muitas vezes eu apresentava esses dados dos tecidos post-mortem e as pessoas perguntavam primeiro, olha, como é que você sabe que essas diferenças proteômicas são associadas à esquizofrenia e não são, por exemplo, artefatuais do fato desses cérebros estarem mortos há muito tempo? Né? Tendo coletado tecido post-mortem, né, nós estamos falando aí, né, de cérebros que estavam no mínimo por 20 horas descongelados e parados ali, né, depois da morte, para serem avaliados. Então, finalmente, a gente teria uma ferramenta para descobrir se aquelas diferenças proteômicas que a gente viu nos tecidos cerebrais eram confiáveis e valiam a pena da gente validar agora nesse modelo aqui. Ou seja, a gente precisaria simplesmente gerar os organoides dos pacientes e controles e fazer esse comparativo em nível de proteoma, né? Inclusive, problema o qual, né, o Luiz vem pensando em resolver aí sobre a história do tempo post-mortem. Não sei se ele já contou para vocês, mas uma hora ele vai contar. Enfim, então, nesse caso, o que a Juliana fez foi conduzir um experimento no qual ela usou IPS, né, que o laboratório do Stevens gerou. Naquela ocasião, ele gerou a partir de fibroblastos coletados de pacientes com esquizofrenia e pessoas mentalmente sadias. Né? Então, a Juliana pegou essas IPS no laboratório do Stevens e gerou, né, os organoides cerebrais, não só, mas também neurônios, células progenitoras, e a gente fez uma análise proteômica disso tudo. Tá? Então, claro, tinha uma série de comparativos a serem feitos, uma série de diferenças. A Ju mostra aí, né, morfologicamente, que esses organoides estavam, né, com um perfil de neurodesenvolvimento adequado, tinha os marcadores clássicos de estruturas corticais, né, e aí a longa história curta é que a gente foi olhar para as diferenças proteômicas dos organoides, tinha uma série de diferenças ali associadas a metabolismo de RNA,
de novo, metabolismo energético, manutenção da estrutura celular, né? Mas o que a gente queria mesmo era tentar comparar, né, como eu falei, as proteínas e vias que a gente tinha visto também nos tecidos cerebrais. E para nossa felicidade, nós vimos que haviam diversas sobreposições. Eu não vou entrar muito no mérito de explicar todas as figuras aqui, tá? Por uma questão de tempo. Mas basicamente a mensagem é que muitas das, quase em totalidade, as diferenças proteômicas que a gente viu no tecido cerebral, quando comparando os tecidos cerebrais coletados pós-mortem de pacientes com esquizofrenia e controles, eram bastante semelhantes àquelas que a gente via quando olhando os organoides, também de pacientes e controles. Tá? Então isso nos deu segurança, né, de que essa similaridade de achados, né, fazia, né, tornava, não só, né, validava mais uma vez esse modelo de organoides para estudar a esquizofrenia, como também nos deixava seguro de olhar para as coisas que a gente tinha visto no tecido post-mortem, né, agora de maneira mais específica. Né? Então, essa é a ideia que eu falei do título, né, que a gente partia ali do céu estrelado, né, a gente vê lá milhares de proteínas diferencialmente expressas na esquizofrenia, e agora a gente começa a olhar para as estrelas, né, ou seja, agora eu quero especificamente olhar para o papel das estrelas, ou pelo menos para conjuntos de estrelas ali, né? Então a gente saiu ali de toda uma constelação e agora a gente quer tentar mergulhar, né, em grupos menores e eventualmente até numa estrela, tá? Então, em relação ao metabolismo energético, né, que é um interesse que a gente tinha de olhar, é algo que não é novo na esquizofrenia. Na verdade, lá nos anos 1970, uma das principais teorias, né, da esquizofrenia se baseia no fato de que pacientes com esquizofrenia tinham anormalidades no fluxo de sangue cerebral, né, no córtex pré-frontal. Né, isso traz a hipótese da hipofrontalidade da esquizofrenia, né, ou seja, a gente já sabia do envolvimento do metabolismo disso na esquizofrenia, mas isso não é 1970, olha, no córtex pré-frontal o sangue circula diferente, tem menos, né, um fluxo sanguíneo menor. Mas como que isso implica, de fato, na bioquímica, né, do cérebro, né? Então, a Giuliana, aqui no caso, durante o mestrado dela, né, que foi também orientado pela Juliana, pelo Stevens, né, ela gerou, então, neurônios derivados dessas células tronco pluripotente induzidas que o Stevens nos forneceu, né, para estudar o proteoma mitocondrial desses neurônios. Né? Então, ela fez uma extração, né, específica das proteínas que estão na mitocôndria e ela também estava interessada em proteínas específicas no núcleo. A gente estava pensando em procurar, né, por diferenças de proteínas que controlam processos durante o neurodesenvolvimento, né? Ou seja, nesse percurso aí das células pluripotente induzidas até células tronconeurais chegarem a neurônios. Tá? E aí uma coisa legal que a gente viu é que diversas das proteínas que estão dentro do núcleo, aqui representada nessa caixinha, aqui nessa bolsinha marrom, né? Diversas das proteínas que estavam diferencialmente expressas no proteoma nuclear, elas se conectam a proteínas que estavam também diferencialmente expressas em função, né, no citossol, e que controlam, né, o desenvolvimento axonal. Tá? Então, uma coisa interessante era ver que, na verdade, a gente estava apontando, a Giuliana conseguiu apontar aqui quais são os atores específicos, né, das diferenças, né, que vão controlar as diferenças das proteínas citossólicas que levam, então, ao desenvolvimento axonal. Né? Ou seja, os tais alvos moleculares, né, as tais estrelas isoladas ali que a gente estava querendo ver. Tá? Outra coisa legal que a Giuliana viu no trabalho dela é que ao curso da diferenciação neuronal, as taxas glicolíticas elas caem, né? É como se, bom, a hipótese aqui é que as células tronconeurais elas são mais genéricas, né, para se tornar qualquer coisa no cérebro, então elas têm uma taxa glicolítica apropriada para sobreviver, mas durante a diferenciação, à medida que essa célula se torna um neurônio específico, ela se torna muito especializada, né? E à medida que ela se torna muito especializada, ela depende de energia externa, né? Na verdade, os astrócitos provendo energia através do transporte de lactato, né? Nos axônios, os próprios oligodendrócitos, né, axônios mielinizados, enviam lactato para manter o fluxo energético nos neurônios. Então, é uma célula altamente especializada, né? E ela precisa, né, do aporte energético das células da glia, né? Daí também a importância das células da glia não serem mais aquela simples cola, mas terem uma importância funcional, aí como a gente já tem visto nos últimos 20 anos, né? Ao passo que a Giuliana percebe esse shift metabólico dos neurônios controle, quando a gente olha para as células de esquizofrenia, esse shift não acontece. Na verdade, os neurônios gerados a partir das precursoras
das células de esquizofrenia, elas não sofrem esse shift metabólico, né? E isso é interessante porque ele se conectaria com esse alto ambiente de energia, vai se conectar com duas coisas que são bastante descritas na esquizofrenia, né? Na parte molecular, né? Nas bases moleculares da esquizofrenia, que é o estresse oxidativo e o dano ao DNA, né? Ou seja, talvez o neurônio, né, não tenha, né, a maquinaria adequada ou não que ele não tenha, né, mas ele não lance mão, né, de uma maquinaria adequada para evitar esse estresse oxidativo, né? Então a gente vê, inclusive, com bastante frequência, viu, nos tecidos cerebrais post-mortem e todas as células que a gente gera a partir de células de pacientes com esquizofrenia, que a gente vê essas maquinarias de estresse oxidativo sempre aumentadas, tá? Então poderia estar aí justamente um link, né, do porquê essas células viriam a sofrer, né, com estresse oxidativo e um dano a DNA por conta desse estresse oxidativo, né? Isso aqui são só experimentos de validação que a Juliana fez, né? Ela mostra que as células com esquizofrenia, elas respiram mais de fato do que as células controle, apesar de não crescerem, né, os neurônios não crescerem tão apropriadamente quanto os controles, tá? E aí ela fez um pequeno ensaio também aí de estresse oxidativo, mostrando, né, e validando um dado que a gente já tinha na literatura também, mas que os dados dela, eles citaram que as células com esquizofrenia, elas teriam, né, maior estresse oxidativo acontecendo, tá? Ou pelo menos um ambiente, né, mais oxidativo acontecendo. Muito bem, ainda, então pensando, né, agora, poxa, a gente olhou para o metabolismo energético, né, como uma via, né, como se eu fosse ali, né, do céu estrelado, eu peguei ali uma constelação específica, né, para olhar. Mas uma coisa que a gente gosta bastante de dar atenção é a disfunção da glia, né? Como eu comentei, acho que a glia diria que nos últimos 20 anos, passou a ser mais importante nos estudos de neurobiologia, que ainda são bastante neurocêntricos, mas eu acredito bastante que no caso da esquizofrenia, a função da glia seja bastante importante e a gente precisa entender bem isso. Os nossos dados de proteoma sempre apontaram para esse lado e por isso então a gente sempre se aventurou a tentar investigar as células da glia, principalmente astrócitos e oligodendrócitos, para o nosso lado. Oligodendrócitos não são exatamente triviais de se obter in vitro a partir das células-tronco, é um trabalho que a gente tem feito há um tempo, não com muito sucesso, devo dizer, mas a gente continua insistindo, até porque eu tenho bastante interesse nesse assunto, considerando que esses dados de proteoma lá da época do tecido post-mortem trazem bastante os oligodendrócitos atuando. Mas as astrócitos são importantes, tão importantes quanto, e aí a gente tem alguns achados em relação a isso, né, sobre do céu estrelado para as estrelas. Aí, tá? Então, não preciso talvez falar para vocês aí da importância dos astrócitos no contexto da neuroinflamação, dos oligodendrócitos na mielinização, que a mielinização é um processo que está comprometido na esquizofrenia, já tem sido comprovado há muito tempo, não só associado à idade, né, e não só ao tratamento medicamentoso, mas acredita-se que por conta, com base na doença de fato. Né? E claro que, à medida que a gente pode obter, a partir dessas células-tronco pluripotente induzidas, células gliais, a gente pode também trabalhar na interação com neurônios, né, que aí vão ser ambientes mais funcionais. Tá? E aí, então, olhando aqui para os organoides cerebrais, a gente partiu também para olhar agora para estrelinhas específicas em células gliais, né? Então, uma das células que a gente passou a gerar são os astrócitos, né, derivados de células-tronco neurais, que vieram das células-tronco pluripotente induzidas, né? Acho que vocês apreciam a importância dos astrócitos, né, no sistema nervoso e no sistema nervoso central, né, e no papel quanto à transmissão sináptica, né? Ou seja, todo o papel que essas células têm em disponibilizar e reciclar neurotransmissores, né, prover suporte trófico para os neurônios, né, enfim, uma série de papéis aí que são bastante importantes para a função cerebral. E aí a Verônica, né, doutora Verônica hoje em dia, né, fez doutorado aqui no laboratório, ela então passou a gerar, né, esses astrócitos derivados de células-tronco aqui no laboratório. Ela fez uma análise proteômica como a gente sempre faz, para tentar ver algumas diferenças, e uma coisa que ela percebeu foi a expressão diferencial de uma enzima chamada fosfoglicerato desidrogenase, nesses astrócitos que ela cultivou, né, a partir de células-tronco neurais de pacientes com esquizofrenia e controle. Quando ela comparou os proteomas dessas duas entidades, esquizofrenia e controle, ela viu a diferença de expressão dessa fosfoglicerato desidrogenase. Mas por que chamou a atenção dela isso? Né? Chamou muito a atenção porque em diversas regiões cerebrais que a gente analisou a priori, a gente viu a alteração dessa proteína,
da mesma forma que a gente viu nos organóides cerebrais, e de novo a gente estava vendo nos astrócitos. Então ela falou, olha, eu acho que essa é ela tinha interesse no metabolismo energético, eu acho que essa é uma legal de ver. Muito porque também, né, essa enzima, ela é responsável pela produção de serina, que participa ativamente lá da função glutamatérgica, como vocês devem saber, certo? Só que o fato é que o livro-texto traz que essa fosfoglicerato deshidrogenase é um marcador astrocitário, ela é uma proteína de astrócito especificamente, né, que a partir da glicose consegue gerar L-serina, consegue gerar serina, né, mas a forma L-serina. Essa L-serina tem dois destinos. Dentro do astrócito, ela se torna D-serina, que de fato participa da função glutamatérgica, né, nas sinapses. Ou essa L-serina pode ser exportada para os neurônios, tá? E aí, lá nos neurônios, ela pode ser, pela mesma enzima, serino-racemase, transformada em D-serina e participar também da função glutamatérgica, tá? Serino-racemase é até interessante que existem algumas pessoas por aí que trabalham, né, no modelo knockout dessa enzima para estudar esquizofrenia, né, em modelos animais, mas a Verônica quis inovar em olhar para uma proteína que era específica do astrócito, ou seja, e se ela perturbasse a vida dessa proteína aqui, como é que isso vai influenciar no metabolismo dos astrócitos e, eventualmente, na conexão, né, dos astrócitos com os neurônios, né? Então, a pergunta era bacana. E aí, a primeira coisa que ela fez foi, então, gerar astrócitos e neurônios derivados de células-tronco neurais, vieram de células-tronco pluripotente induzidas, de pacientes com esquizofrenia e controles mentalmente sadios. Muito bem. Aí, para surpresa dela, não só os astrócitos dela, como a gente esperava, tinham a enzima sendo expressa, mas ela fez ela otimizou um ensaio de espectrometria de massas aqui e viu que também os neurônios que ela estava cultivando tinham essa enzima, tá? Em ambas as situações, tanto nos astrócitos quanto nos neurônios, a gente percebia que as células com esquizofrenia tinham menos dessa proteína, tá? Como a gente já tinha observado também no tecido cerebral, nos organóides, né, nos astrócitos que ela tinha cultivado. Mas foi interessante ver que os neurônios que ela cultivou também têm essa enzima, né? E a gente pensou uma série de coisas, poxa, mas por que será, né, que tem? Será que é por conta, será que quando no sistema, né, no cérebro formado, essa enzima é suprimida nos neurônios, né? Enfim, uma série de coisas foram levantadas aí. Mas sabendo que essa enzima está lá e está presente, né? Ou seja, esse ensaio de espectrometria de massas mostra que a proteína está presente lá, né, em quantidades diferentes, tudo que ela fez daqui para frente foi perturbar também essa enzima nos neurônios que ela cultivava, tá? Derivados de pacientes e controles. Aí o que ela fez foi isso, ela queria fazer um sistema mais sofisticado, né, de knockdown e tal, mas ela acabou não conseguindo fazer isso ao curso do neurodesenvolvimento, né? Então ela lançou a mão numa estratégia mais simples e ela encontrou um inibidor dessa enzima. E aí o que ela fez foi, no curso do desenvolvimento de neurônios e astrócitos, né, em mecanismos diferentes, aí ela foi usando, né, diariamente ali o inibidor dessa enzima. Tá? E aí, vamos ver o que acontece com essas células. Né? Muito bem. Aí, para nossa surpresa também, o que aconteceu foi que, quando ela mediu os níveis de serina nos astrócitos que tinham se desenvolvido com a presença do inibidor, não haviam diferenças nos níveis de serina. O astrócito continuava ainda produzindo serina como deveria, tanto dentro das células quanto fora. Isso foi uma coisa, bom, não era o que a gente esperava. Na verdade, a gente achava que ia ter um efeito sobre o astrócito muito maior. Agora, nos neurônios que ela estava investigando, sim, tinha uma diferença lá que era importante, né? Significativa. Primeiro que a gente nem considerava ter essa enzima lá. E ela não só está lá, como, na verdade, o inibidor, né, faz com que as quantidades de serina sejam diminuídas, né, nas células com esquizofrenia na presença do inibidor aí. Perdão, não tem esquizofrenia aqui, tá? É na presença do inibidor, não do inibidor, né? Bom, aí o que ela pensou foi assim, para eu agora colocar essas coisas para conversar, ela lançou mão de gerar neuroesferas, então derivadas de células tronco neurais, já que em princípio ela teria astrócitos e neurônios interagindo ali, né? E aí no curso do desenvolvimento dos neuroesferas ela usou o mesmo tal inibidor, tá? E aí o que ela viu foi que no curso do desenvolvimento, na presença do inibidor, né, fazendo uma análise metabolômica, ela conseguiu ver diferenças significativas aí em metabólitos-chave para o metabolismo energético, como lactato, glutamina e glutamato. Não só para o metabolismo energético, mas também para transmissão sináptica. Tá? Essa é uma coisa interessante que se conectava, inclusive, em nível de proteoma, né,
com células diferencialmente expressas associadas à morte celular. Isso quando comparando neuroesferas tratadas com e sem o inibidor. Tá? Ou seja, a presença do inibidor alterava metabólitos associados ao metabolismo energético e a um evento de morte celular, né, que mostravam, né, então, uma regulação diferente dessa morte celular. E aí ela fez alguns ensaios de validação aí por citometria de fluxo e, de fato, viu que a presença de células apoptóticas tardias e necróticas era maior nas neuroesferas na presença do inibidor. Tá? E aí outra coisa que ela observou também é que os organóides, as neuroesferas, né, que receberam que tiveram a presença do inibidor ao longo do desenvolvimento, né, elas cresciam menos em número e menores. Tá? Então, de alguma forma, elas de fato sofriam mais com a interferência daquele inibidor, mostrando então um papel chave dessa enzima, né, como talvez fosse esperado. Né? Agora, a nossa surpresa tinha sido o quê? O fato de que, primeiro, os neurônios, eles tinham essa enzima, a gente não estava esperando, e não só tinham, mas a presença do inibidor afetava mais os neurônios do que o próprio astrócito. E aí uma esperança que nós tínhamos também quando fazendo a neuroesfera era que talvez os astrócitos resgatassem essa deficiência de serina que acontecia ali, né, na presença do inibidor, mas aparentemente isso não aconteceu, já que uma quantidade maior de células morrendo e células apoptóticas e necróticas apareceu, né, e essas neuroesferas também não cresceram tão bem assim. Tá? Então, de novo, né, partindo do céu estrelado, né, a gente viu lá milhares de proteínas através da análise de espectrometria de massas, que é o que a gente usa para analisar proteoma. Né? A gente olhou para uma constelação específica ali, que são as proteínas associadas ao metabolismo de energia, e aqui a gente olhou para uma estrelinha específica, que é a fosfoglicerato desidrogenase. Né? Então, aparentemente, ela tem, né, um papel importante no neurodesenvolvimento. Para nossa surpresa, né, ela está presente nos neurônios e parece fazer, né, ter um efeito pior sobre os neurônios até quando inibida do que nos astrócitos. As neuroesferas não conseguiram resgatar essa disfunção, né? E a desregulação metabólica se ligando, né, a proteínas associadas à morte celular, o que pode ter, então, um papel bastante preponderante e ser um marcador importante para se entender a esquizofrenia. Tá? Então, se vocês me derem mais um minutinho, eu só queria dar mais um exemplo desse, como investigar, né, proteínas, olhar para uma estrelinha aí, né, ainda associada à disfunção glial, né, mas agora em relação aos oligodendrócitos. Como você bem sabe, né, oligodendrócitos promovem, né, a mielinização do sistema nervoso central, né, promove a formação da bainha de mielina, que é uma espécie de isolante natural, né? Ou seja, pacientes com esquizofrenia aparentemente perdem mielina ao longo do tempo, né? Já existem estudos que mostraram que existe uma associação mais forte à doença do que propriamente ao tratamento, coisa assim. Pelo contrário, na verdade, o tratamento com um antipsicótico de segunda geração promove mielinização, tá? Então, a ideia da Carol aqui, que acabou de terminar o doutorado com a gente, foi em frente fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos agora, foi investigar, né, uma família específica de proteínas chamadas HNRNPs. Né? Então, HNRNPs elas têm uma série de papéis, né, dentre os quais regular a mielinização. Né? E um paper seminal que mostra isso, na verdade, partiu de um artigo nosso, publicado lá em 2009, falando, olha, essas proteínas HRNP estão bastante diferentes no contexto da esquizofrenia, como a gente viu no trabalho dessas pessoas aqui, no caso nosso. E esse grupo do Japão mostrou que essas HNPs tinham um papel bastante importante também durante a mielinização. Né? E aí a Carol quis investigar um pouco mais uma dessas proteínas HNPs no contexto da mielinização. Né? Então, qual seria o papel, né, dessa proteína na mielinização? E aí, para isso, a Carol lançou mão, né? A gente queria ver do mecanismo agora, né? Veja, aqui não tem nada a ver com esquizofrenia necessariamente. A gente queria, de novo, né, entender a biologia de uma estrelinha. Né? Ou seja, essa estrelinha HNRNP-A1, né, que é uma das proteínas que faz parte dessa família, sempre apareceu diferencialmente expressa nos diferentes estudos que a gente fez, tanto em nível de cérebro, quanto de organoide, quanto de células, né, in vitro. E agora a gente quer entender o papel biológico dessa estrelinha. Então aqui a gente destaca, né, uma estrela de um contexto da esquizofrenia para um evento isolado. A gente quer saber mais sobre o papel dela nesse contexto. Né? E aí a Carol lançou mão de tratar, de alimentar camundongos com cuprizona. Né? Esse é um tipo de modelo clássico de desmineralização, né? No qual, enquanto o animal se alimenta de cuprizona por algum tempo, ele apresenta uma desmineralização corrente, e à medida que a alimentação cessa, ele volta a remielinizar. Né?
Então, ou seja, ele recupera aquela desmielinização aguda que acontece durante o tratamento da cuprizona. Tá? E aí o que a Carol pensou foi assim, olha, a gente pode alimentar esses animais com cuprizona, eles desmielinizam por 5 semanas, como normalmente os protocolos colocam, e na hora que ele for remielinizar, que a gente tirar a comida com cuprizona, eu coloco um inibidor dessa enzima HNRNPA1, né, para ver se ele vai remielinizar da forma que deveria. Porque a gente sabe que o modelo vai remielinizar. E na presença do inibidor, será que ele remiliniza da mesma forma? Porque se não, a gente estaria comprovando a importância do papel dessa proteína na mielinização e, portanto, a gente pode esticar uma série de linhas aí para conectar isso à esquizofrenia, certo? Muito bem. Para isso, ela fez uma série de... eu até coloquei errado aqui, ela acabou de publicar esse artigo, saiu agora, comecinho em 2025, no Journal of Neuroscience. Ah, perdão, no Journal of Neurochemistry, Journal of Neurochemistry. E aí ela então fez uma série de análises tanto do ponto de vista comportamental quanto proteômica também dos tecidos cerebrais dos pacientes em diferentes regiões cerebrais, tá? Mas por uma questão de tempo eu vou um pouco mais direto ao assunto. Basicamente o que ela viu é que quando ela usa esse inibidor durante a remilinização, né, lá depois da remilinização, ela acha uma série de proteínas diferencialmente expressas em 3 regiões cerebrais específicas, né, córtex pré-frontal, hipocampo e corpo caloso, né, até por conta da maior quantidade de massa, representar, né, a substância branca aí do cérebro, né. Ela encontra uma série de proteínas associadas a oligodendrócitos, né, ao papel dos oligodendrócitos, tá? Então, não só marcadores clássicos, né, de mielinização, MBP, PLP, MOG, MAG, CNP, mas também uma série de outras proteínas que fazem parte desse contexto, tá? E outra coisa, mais uma coisa que foi interessante é que, do ponto de vista comportamental, esses animais não apresentavam diferenças, ou seja, aqueles que receberam o inibidor e não receberam, não tinham diferenças comportamentais. Agora, do ponto de vista proteômico, existiam diferenças várias, dentre as quais proteínas bastante associadas à mielinização e várias proteínas que se sobrepõem àquelas que a gente viu diferencialmente expressas nos tecidos cerebrais dos pacientes, né? Então, para mim, isso foi um achado que a Carol, quando ela viu esses achados, ela falou assim, puxa, mas acho que o estímulo não foi tão, assim, não foi tão evidente, porque do ponto de vista comportamental nada mudou. Mas veja, a esquizofrenia é uma doença do neurodesenvolvimento. É uma doença que estima-se que começa a acontecer no neurodesenvolvimento em útero e ela emerge na forma de sintomas em jovens adultos, em pessoas a partir dos 16 até 25 anos. Ou seja, é uma doença que ela progride, né? E ela se mostra presente, né, quando ela já está muito crônica. Né? Ou seja, lá por anos ela foi se desenvolvendo. Sabe-se, existem achados que mostram, por exemplo, que retrospectivamente pessoas que convivem com pessoas que se tornaram pacientes de esquizofrenia dão evidências de que aquela pessoa já estava doente, mas ela não tinha os sintomas tão proeminentes como são aqueles das alucinações, né, dos delírios, sabe? Então, o fato é que na minha cabeça eu acho muito importante perceber que mesmo um animal que recebe, durante o curso da remielinização, um inibidor, não apresenta diferenças comportamentais, mas apresenta diferenças moleculares que vão em linha com o que a gente vê na esquizofrenia, né, com base numa proteína que a gente viu tantas vezes associada à esquizofrenia. Eu acho que isso mostra que é uma daquelas proteínas de pequeno efeito que tem uma importância grande na evolução da doença. A esquizofrenia não é uma doença de um gene ou de poucos genes, né? A literatura mostra centenas de genes envolvidos, mas de baixo efeito. E eu acredito que esse possa ser um deles. Né? Ou seja, a gente vê alterações moleculares e não vê alterações comportamentais. Quer dizer, pode ser que aquilo esteja já, né, acontecendo no curso da esquizofrenia e vai emergir depois à medida que outros genes, obviamente, outras proteínas vão participar. Tá? Então, pessoal, para sumarizar aqui, né, a gente começou, né, olhando para a proteômica do tecido cerebral, né, ou seja, para o céu estrelado como um todo, partiu para modelos pré-clínicos para conseguir olhar para constelações específicas ali, né? Falei um pouquinho para vocês sobre nossa investigação sobre metabolismo energético, sobre a constelação ali das proteínas gliais, e aí olhando para as estrelinhas específicas, né, que seriam então a HRNP, né, que a Carol olhou nos oligodendrócitos aí no modelo animal, e a fosfoglicerato desidrogenase que a Verônica viu nos astrócitos, tá?
Então, só para fazer uma propaganda aí, alguns de vocês talvez já viram isso, a gente fez um encontro, né, o ano passado aí no IDOR, no Rio, né, que a Lívia promoveu sobre proteômica, mas o Guilherme, que foi aluno de doutorado aqui também, que já foi em frente aí na sua carreira, né, ele desenvolveu ele otimizou, na verdade, né, uma ferramenta para analisar proteomas, tá, que está disponível online, pode ser bastante útil aí para quem tiver interesse de olhar, publicamos esse artigo mais recentemente também, então eu convido os interessados em proteômica a dar uma olhadinha nessa ferramenta aí, que pode ser uma alternativa para você analisar seus dados proteômicos. E até a história do céu estrelado, eu vou dizer que eu, né, tirei um pouco do nome, né, que o Guilherme colocou no programa dele aqui, que é o Omicscope, né, que é uma maneira de olhar, né, com uma luneta ali para esse céu estrelado, tá certo? Bom, só para terminar agradecendo os meus colaboradores aqui, claro, a gente não faz nada sem colaborar em pesquisa, dentre os quais também o pessoal do DOR, que eu citei há pouco, e agradecer vocês pela atenção aí e parabéns para o IDOR pelo aniversário. Obrigado, pessoal. Tem uma pergunta aqui. Oi, Daniel, parabéns pelo trabalho, muito legal mesmo. Uma Obrigado. perguntinha básica e uma outra curiosidade: se vocês chegaram a dar para essas culturas L-serina para ver se você consegue bypassar esses efeitos enzimáticos, e uma outra pergunta: se você já viu alguma coisa, alterações em microglia, se vocês têm interesse nisso também. Legal. Quem está perguntando? Desculpa, não sei quem é. Ivan. Oi, Ivan. Obrigado pela pergunta. Excelente ideia. A primeira não fizemos. Na verdade, como eu falei, é aquilo, né? Quando a gente mostra, parece uma história bonita, né? Mas no decorrer da definição da história, ela não é tão, nem sempre é tão bonita assim. A Verônica, ela tentou se debruçar sobre gerar um modelo mais sofisticado do que usar esses inibidores bioquímicos, ela não conseguiu, então acabou que esse meio que foi um jeito, né, que a gente fez para sobrepassar. A gente acabou não conseguindo fazer validações mais, mas seria uma ótima ideia para a gente poder validar isso que a gente está vendo, né? Quem sabe fique como ideia para a gente fazer. E interesse em microglia, mais recente, sim. Na verdade, eu tenho uma aluna de doutorado agora, a Aline, que está trabalhando justamente com microglia derivada dessas células tronconeurais, né, de pacientes e controles, especificamente na busca aí e na conexão com disfunção imune, né? Então a gente sim tem interesse, mas ainda sem resultados. Estamos no caminho para chegar nisso. Tá? Espero que na próxima eu possa contar para vocês. Lisiane, pode perguntar. Olá, tudo bem? Esse, Boa tarde a todos. Tudo bem, Daniel? Prazer te ver de novo. igualmente. Dar os parabéns aí pro Instituto, né, pelos 15 anos, né? Quando eu conheci o Instituto, acho que foi lá em 2017, né? Ainda era bem novinho ainda, né? Tu também estava numa reunião ali na época do Zika, né? Daniel, parabéns pelo seminário, pelos resultados, né? A gente já tem uma colaboração aí ativa, né? Mas eu fiquei pensando o seguinte, né? Dentro desse céu estrelado e dentro dessas estrelas aí que tu enxergaste, tu chegaste a procurar alguma coisa em outros transtornos do desenvolvimento, ver se tem alguma alteração na PGDH, PHGDH e na outra, porque assim, é só porque, como tu está buscando alguma coisa que diferencie, né, a doença, eu fiquei pensando se em algum outro transtorno do desenvolvimento isso apareceu de alguma forma, por transcriptômica, por proteômica, ou até pela atividade mesmo da enzima, alguma coisa assim. Independente do tipo celular, sabe? Em algum modelo animal, por exemplo, que isso tenha aparecido. Chegaste a ver alguma coisa? Perfeito, Liz. A gente olhou assim dados da literatura, né? A gente tem no curso do neurodesenvolvimento, eu acho que mais conexões a gente faria com a proteína da Carol, a HNRNP. Né? Aquela lá, sim, como eu falei, né, nesse modelo de cuprizona, que é super clássico aí da mielinização, a gente sim viu que em análises proteômicas essas proteínas se alteram, então ela de fato deve ter a ver com o processo de mielinização. Né? Que é o que eu falei, quando a gente está olhando para as estrelas agora, a gente está fazendo isso destacado de esquizofrenia. Né? Na verdade, a gente está pensando, olha, tem uma estrelinha que na esquizofrenia parece ser importante, vamos validar o papel biológico dela, né? Então, acho que a HNP a gente tem isso mais claro. Da fosfodiesterado desidrogenase, não. Assim, não que eu não acho que alguém... Eu posso não ter achado ainda, né? A gente pode não ter achado, mas eu lembro de ter visto mais sobre essa enzima, essa proteína que está associada
estava mais associada, né, ao metabolismo de RNA, né, de splicing, né, HRNP, e agora um pouco mais, a gente reforça um pouco mais o papel da mielinização, né? Mas seria ótimo mesmo procurar a importância dessas no neurodesenvolvimento de fato, né? Que aí eu acho que é o que a gente está conseguindo mostrar mais aqui do que a associação à esquizofrenia, que é um pouco mais distante, né? Uhum. Tá bem. Eu fiquei pensando depois, né, nas alterações ali que tem quando os progenitores vão sendo transformados em células maduras, né, as alterações metabólicas que acontecem ali. E fiquei pensando, né, que a gente talvez encontre alguma coisa bem interessante com os exossomos, né, porque eles fazem essa comunicação, né, e a gente está isolando de neuroesferas aí para mandar para ti, né, para enviar para ti para fazer a proteômica. E eu acho que a gente pode encontrar algumas pistas ali também, sabe? Definitivamente. Os exossomas são uma das próximas fronteiras aí, né? Isso. Acho que você acertou muito bem aí no seu projeto e a gente vai achar coisas interessantes aí, eu acredito também. A gente tá na luta aí para fazer as duas coisas juntas, por isso que eu não te mandei a amostra ainda, né? Porque para fazer a transcriptômica da mesma amostra a gente faz a proteômica também. Mas eu fiquei pensando ali nos dados, eu acho que a gente vai encontrar algumas coisas legais mesmo. Com certeza. Obrigada, querido. Obrigado, Liz. Tem mais